Luciano Estrevel Barros é presidente do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, é um pesquisador de fronteiras. E essa semana a gente falou aí sobre tráfico de pessoas aqui na região trinacional, né? Trouxemos a implantação da fronteira cidadã da Receita Federal. E eu lembrei do Luciano, que é um cara que entende muito de fronteira. Eu e Guilherme, por que não trazê-lo? Entramos em contato, você estava em Brasília, né? Bom dia, Luciano, em primeiro lugar. Bom dia, Cris, bom dia, Guilherme, bom dia, ouvintes. A gente está falando desde as 7 da manhã, a gente está conversando pelo WhatsApp, né? É verdade, né? Desde cedo, desde ontem tentando chegar em Foz aí com essa loucura da malha aérea por conta desse mau tempo, né? Essa questão. Você caiu naquele rolo lá de Guarulhos, então? Ficou parado lá? Acho que foi toda essa malha do Sudoeste aqui, Guarulhos, o Rio, Congonhas, Campinas, Curitiba também, teve muito atraso, Porto Alegre, tudo que estava na rota desse evento climático sofreu esses problemas. Luciano, você estava em Brasília, mas você está sempre ligado aos assuntos aqui da fronteira. Obrigado, né? E você mora aqui há anos, né? Sempre esteve envolvido com esse tema. Como é que você define hoje a complexidade da fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina diante de tudo que você já viveu e já estudou aqui na nossa região? Olha, interessante, boa pergunta, Cris. Eu vejo que nós estamos em plena evolução, né? Às vezes em passos muito lentos. Por que eu falo evolução e por que eu falo em passos lentos? Porque o ideal desta fronteira é que ela fosse muito mais fluida do que ela é. Tanto em termos logísticos, que é o que está acontecendo, e a evolução da segunda ponte, da capacidade de se ter maior fluidez com o Paraguai e com a Argentina, que também vejo que agora com esse anúncio, inclusive da ministra, de repensar esse processo migratório ali em cima da cabeceira da ponte junto com a aduana, eu achei bastante interessante isso, porque vai propiciar maior fluidez nessas áreas fronteiriças. Então, Brasil, Paraguai, Argentina vão ter as suas características próprias ali de gestão dessas áreas de fronteira, mas se a gente puder cada vez mais ter assim uma homogeneidade de procedimentos que um possa auxiliar o outro, vai ajudar bastante a questão de fluidez na fronteira, né? Eu vejo como bastante interessante, só tem que ser mais rápido. A gente conversou com o pessoal da Receita essa semana sobre o projeto, né, o programa Aduana Cidadã. E eu achei legal porque ele integra todas as forças policiais em várias questões ali, principalmente questão de humanizar o trabalho de quem está ali na ponte, né? Uhum. Até o entrevistado falou que a ponte sempre foi vista como uma área de medo, que todo mundo passava correndo, assim, segurando bolsa, segurando tudo, e que agora, aos poucos, assim, parece que o pessoal está parando para tirar foto daquele obelisco que tem lá. Está mudando esse visual, né? Eu acho que o visual sempre esteve lá, né? E é belíssima, a Ponte Internacional da Amizade. Você bem lembrou, tem uma obra do Niemeyer ali. Eu penso que... Por que não ser segura também, né? Sim. Então, estão todos os órgãos de segurança ali, onde é o lugar que não poderia ser inseguro, seria a Ponte Internacional da Amizade. Eu acho que é o lugar mais policiado aqui de toda a região, exato, né? Apesar das vulnerabilidades, né? Nas duas cabeceiras é o local mais vigiado, né? Mais vigiado, sem dúvida, inclusive com câmeras de segurança e tudo. Então, eu acho que buscar cada vez mais isso e ali poder reprimir imediatamente qualquer tipo de crime, de violência que aconteça. Isso aqui tem que ser um espaço de harmonia, um espaço de alegria, um espaço de compartilhamento de povos, né? Não pode ser um espaço de medo, de violência. Então, cada iniciativa como essa, eu acho que é muito bem-vinda e reforça esse processo de que também essa nossa região, além de tudo, é uma região turística, é uma região que recebe muita gente de fora, então ela tem que estar preparada para isso, sim, com infraestrutura, isso desde infraestrutura para receber as pessoas, o turista, como você infelizmente ainda vê pouco na nossa cidade, você tem poucas placas em inglês, tem muito turista internacional, voo agora lotado de gente de todo lado do mundo, mesmo numa época fora de grandes férias, de grandes feriados, você tem essa estrutura. Então, isso aqui tem tudo para ser... Já é um grande case de fronteira, Cris. Eu acho que um case de boas práticas de fronteira. É a maior cidade de fronteira, tem recursos,
tem muita coisa que aqui já se testou e que pode ser replicada em outros lugares. Principalmente nessa questão que você tocou muito bem, integração interinstitucional. Até outra ocorrência dessa semana foi a atuação da Polícia Civil na resolução de um caso de sequestro aqui, né? E eles foi um trabalho em conjunto, porque começou com a Polícia Paraguaia. Essa integração policial é bem firme aqui para a gente, mas até o que destacaram que não acontece no mesmo nível no jurídico, por exemplo, né? Você acha que a tendência é evoluir para outros setores também, essa integração, ou não? Tá, tem que evoluir. E tem acontecido. Eu participei no começo do ano agora de um programa Jurisdição Sem Fronteiras, Jurisdição em Fronteiras, perdão, promovido pela Infam, que é a Escola de Magistratura de Formação de Magistrados, e também fica dentro do STJ em Brasília. E eles estiveram aqui, tiveram juízes, teve interlocução com o Paraguai, com a Bolívia. Então, isso é muito importante, quer dizer, começam a ter mais iniciativas. E eu acho que cada vez mais vai começar você ter que... Nós já temos algumas legislações que permitam essa integração, que permitam evitar envio de cartas rogatórias, toda aquela demora, né? Uhum. Eu acho que o que precisa mais é treinar um pouco mais junto, ter capacidade de promover esses eventos e trazer casos práticos, para que a justiça possa, os operadores da justiça locais possam identificar esses casos práticos que estão nas comarcas e poder dar agilidade nisso, frente à legislação que já existe, frente aos acordos que já existem, frente às facilidades que a legislação faz. Porque senão você fica a vida inteira demorando com todo esse processo e acaba sendo muito moroso e ineficaz. Muitas vezes ineficaz, quando se trata em justiça extremamente morosa, ela é ineficaz. Luciano, você recentemente concluiu um mestrado, né? Estudando questões de fronteira. O que você estudou ali? Aplicações com relação à nossa fronteira também. O que você pode contar para o nosso público? Boa, vamos lá. O mestrado já faz tempo, hein? Foi em 2000. Foi doutorado agora, então? Foi doutoramento. Você já é doutor. Foi doutoramento. Já estamos atualizados, hein? Já. Foi a defesa da tese, foi agora em Portugal, fiz meu doutoramento lá, e a defesa da tese foi agora, no mês de novembro. O tema dela foi justamente os movimentos criminais ao longo da hidrovia Paraguai-Paraná. Então, eu estudei ali esses movimentos em 5 países, essa área de abrangência: Bolívia, Paraguai, Argentina, Brasil e Uruguai, onde todo esse espaço que a gente compartilha dessa hidrovia. E esses movimentos criminais, né? A partir disso, nasce uma análise também de que esses espaços servem para o trânsito de commodities, os commodities formais e também de commodities ilícitas, como desde o início, né? Essa hidrovia foi utilizada desde o descobrimento, quando se tirava a prata lá de Potosí, o entreposto já era o Paraguai, para poder trazer isso, nem era Paraguai ainda, mas já era o território onde hoje é o Paraguai, na época, para poder fazer, trazer essa prata da Bolívia. Depois os espanhóis tiravam isso pela Bacia do Prata e saía por lá. Então já é um processo histórico, né, de uso dessa hidrovia também para coisas ilícitas, e infelizmente nós temos aí essa utilização bastante maciça, né, bastante massiva. Quando você presta atenção naquele porto de Rosário, lá na cidade onde nasceu o Messi, na Argentina, o tanto de movimento criminal que tem, de cocaína que desce da Bolívia, infelizmente, que é por este caminho. Também nós temos aí o tráfico de marihuana, de armas, de todas as drogas, e também de contrabando, o próprio cigarro. Se você pega todo esse conceito de hidrovia, você olha para o Lago de Itaipu, né? A quantidade, a enormidade de portos clandestinos que tem nesse Lago de Itaipu sendo utilizados. Para vocês terem uma ideia, um dos objetos do estudo foi também tentar mapear isso, né? Mas a hidrovia Paraguai-Paraná, toda a hidrovia, desde a Bolívia, desses 5 países que eu citei há pouco, você tem 110 portos formais apenas, regulados pelos governos, como tem aqui esse porto em Porto Franco, tem 110 portos ao longo dessa hidrovia nesses 5 países. Só no Lago de Itaipu, portos clandestinos tinham mais de 300. Então, caramba! Então, quer dizer, o crime se apropria de determinadas áreas, né? E se apropria não só desse território para poder transportar o ilícito, como também
influencia determinadas áreas de população onde o Estado não está sendo tão presente assim. E aí você começa a fazer um crochê com um abandono escolar do ensino médio. O menino começa com 15 anos, tem força de trabalho, se ele abandonou o estudo ali na área de fronteira, Guilherme, ele tem um atrativo que é o crime, que é o contrabando, uma porta de entrada, para depois partir para outros tipos criminais. E você vai para o interior, muitas vezes esse menino com 15 anos vai para uma agricultura de subsistência, ele larga a escola, mas vai para outras atividades, não tanto as atividades ilícitas como a área de fronteira. Então merece atenção. O estudo foi voltado um pouco a isso, a demonstrar estes movimentos criminais que são bastante importantes, e também demonstrar a ineficácia muitas vezes ou a morosidade dos estados em criarem estratégias conjuntas para lidarem com exatamente o mesmo problema que todos têm. Então, as próprias legislações, os próprios acordos que muitas vezes foram feitos e não foram internalizados nos nossos ordenamentos jurídicos, os acordos sem fluidez, sem planos de trabalho para a execução desses acordos. Então, isso também aponta nesse trabalho doutoral. E, enfim, e alguns apontamentos aí da necessidade de criação de política pública que possa melhorar esses ambientes. Eu destaco uma já, porque a gente trabalhou ali, a criação dos gabinetes de gestão integrada. O Paraná é um exemplo nisso, o Brasil foi um exemplo, um projeto bastante interessante criado lá pelo ministro, lá no início, pelo ministro Tasso Genro, depois teve uma robustez com o ministro Cardoso, e depois, infelizmente, isso ficou esquecido nos governos, tanto o governo Temer como o governo Bolsonaro. Depois, agora retoma essa questão desses gabinetes de gestão integrada, que ainda carecem de muito plano de trabalho, mas ele é um projeto de integração interinstitucional, porque esse gabinete comporta todas as instituições municipais, federais, estaduais, para fazer enfrentamento e prevê, inclusive, a participação da iniciativa privada e tantos outros atores que possam colaborar com isso, né? Então, aí seriam alguns indicativos como este de políticas públicas para fazer enfrentamento. Luciano, eu te conheço já há muito tempo. De onde é esse teu interesse pelo tema fronteira? Olha, interessante, Cris. Eu lembro de você da Associação Brasileira de Combate ao Contrabando, né? A falsificação. A falsificação, Isso, aí realmente foi muito interessante. Bom, primeiro vim morar na fronteira, para mim foi um baque. Saio lá de Ponta Grossa, depois Curitiba e caio na fronteira, né? Venho para cá como consultor e imediatamente já comecei a atender a Associação Brasileira de Combate à Falsificação. E aí eu brinco muito com meus amigos e comecei a me envolver com contrabando, do outro lado da trincheira. Lado, né? Mas realmente, uma situação assim que você via... E teve um marco realmente, Cris, um marco aí que foi o marco da criação do IDESF. Em 2009, 9 para 10, eu fui convidado para fazer uma palestra, ajudar a montar um painel na Conferência Nacional do Desenvolvimento, promovida pelo IPEA em Brasília. E essa conferência, Conferência Nacional do Desenvolvimento é um negócio gigantesco, né? Daquele parque da cidade, lá em Brasília, enorme estrutura. Aí está lá todo mundo, o Banco do Nordeste, então as infraestruturas todas do país estão dentro dessa Conferência Nacional do Desenvolvimento. E aí fui provocado pelo pessoal do IPEA na época, o presidente era o Márcio Postman, que hoje é o presidente do IBGE, e a coordenar esse painel. E aí teve lá, nesse painel, uma enormidade de pessoas. Estava o professor Tito, do Mato Grosso do Sul, que lida com fronteira até hoje, da Universidade Estadual do MS. Tinha uma pesquisadora aqui do estado do Paraná que não trabalhava com o tema fronteira propriamente dito, mas trabalhava com o tema divisas. E estava o doutor Paulo Lacerda, que era o diretor-geral da Polícia Federal. Era o painel menor que tinha dentro da conferência. Se entrava naqueles painéis sobre a seca do Nordeste, tinha centenas de pessoas. O nosso tinha 4 pessoas apenas. E quase sem plateia, né? Então, isso me chamou a atenção. Eu já vinha andando pelas fronteiras brasileiras para justamente atender a demanda das empresas que sofriam com contrabando e pirataria. Tinha ido lá para o Rio Grande do Sul, naquela fronteira com o Uruguai, tinha andado na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, tinha andado na fronteira seca aqui do Mato Grosso do Sul e tinha ido também atender um caso lá no Pará. Então, tinha visto assim,
Por que não tem interesse para esse espaço tão gigantesco que são as fronteiras brasileiras e que crescem diuturnamente, né? Hoje, para vocês terem uma ideia, as fronteiras têm 12 milhões de pessoas vivendo nesse espaço fronteiriço. Frente são 5% apenas da população nacional, mas era muito menos há 25 anos atrás, quando eu comecei a tocar esse tema. Então, mas tem material de estudo pra caramba, né? Perdão? Tem material de estudo pra caramba. Tem. E aí o site do IDESF está rico nisso, tem muito estudo sobre todas as fronteiras brasileiras praticamente. E aí começa. Voltei do IPEA com a missão de abrir o IDESF, de fundar o IDESF. Convidei alguns profissionais liberais e fundamos o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras em 2013. Ainda demorou 2 a 3 anos. Luciano, nosso tempo já está no laço aqui. Quero te agradecer pela correria aí de chegar a tempo, tá? Que correria, né? Que correria. Quem quiser ter mais acesso às informações do IDESF, o site é idesf.org.br. Te agradeço de coração, tá? Obrigada. Obrigado, Cris. Obrigado a todos. Obrigado, Guilherme. E fica o convite, né, para próximas entrevistas. Né, com calma, né? Sem avião no meio. E aí a gente faz uma daquela de vinhos lá, que ela me deu um vinho fake na entrevista passada. Beleza. Vamos a um rapidíssimo intervalo aqui na programação. Na sequência já voltamos para fechar a edição de hoje do CBN Acontece Foz.